Olá, queridos alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia, dessa vez é a aula de recuperação. Eu sou a professora Cláudia Luz e vou dar essa primeira aula, que será uma aula direcionada para orientações de estudo e também para caracterização do sistema capitalista. Na aula de hoje, a gente vai tratar mais especificamente de assuntos relacionados à base comum. E nas primeiras aulas também serão trabalhados assuntos da base comum, já que os assuntos da base comum, que foram trabalhados ao longo do ano, eles vão corresponder a uma parte bem significativa da prova de vocês. Vai ser mais ou menos 60% da base comum e 40% do itinerário. Os objetivos do conhecimento da aula de hoje, além das orientações dos conteúdos mais importantes de estudo para vocês, serão relacionados à caracterização do sistema capitalista, à identificação das fases desse sistema, desse modo de produção, a identificação também das políticas econômicas e dos modelos produtivos do sistema capitalista. Bom, pessoal, essas aulas de recuperação, elas estão bem direcionadas para os assuntos mais importantes que vocês deverão recapitular para a realização da prova. Então vamos lá para as orientações. Vocês são todos capazes de revisar esses assuntos e de obterem êxito aí, né? Vamos lá para as orientações. A previsão é que a prova ela seja por itinerários. Então vai ter uma parte de assuntos comum, que são assuntos da base comum, que foram trabalhados ao longo dos 3 trimestres, e também uma parte dos assuntos vai ser dos itinerários formativos. Como eu já falei, 60% da base comum, 40% da prova será de itinerário formativo, que são assuntos específicos do itinerário que foram trabalhados com vocês ao longo dos 3 trimestres. Os assuntos do terceiro trimestre, que acabaram de ser trabalhados agora com vocês, eles vão corresponder à metade da prova. Tá? Então, vamos dar um destaque aí para esses assuntos do terceiro trimestre. Serão 5 aulas de recuperação até a aplicação da avaliação. Essa aplicação será no início de dezembro. A previsão é que a prova de geografia seja no dia 7 de dezembro, mas pode ser que haja alguma mudança em relação a isso. Então, vai ter a divulgação oficial do calendário de aplicação de provas. E com relação às aulas, o que foi planejado é que as aulas ocorram no dia 16, dia 17, dia 18, dia 26 de novembro e no dia 3 de dezembro, que vai ser a aula de itinerários. A primeira aula, tanto no presencial quanto aqui no AVA, ela é uma aula destinada à orientação dos assuntos mais importantes por trimestre, tá? E na véspera da prova haverá um plantão de dúvidas, que vai ser presencial. Qualquer outra dúvida ao longo das aulas de recuperação, vocês deverão tirar no fórum que tem no bloco de recuperação. Esse bloco foi criado para que vocês tenham maior facilidade para acompanhar as aulas de recuperação e tirar dúvidas. Então, esse fórum ele se destina a tirar dúvidas dos assuntos destinados à recuperação final. E esse bloco ele está disponível dentro do bloco da base comum, tá? Na página de geografia. A ficha de orientação para o aluno, orientação de estudos, ela vai ser disponibilizada no site do CMB. A distribuição de assuntos da base comum por trimestre, porque essa aula de hoje se destina a identificar como que os assuntos mais importantes estão distribuídos por trimestre. No caso da base comum, o primeiro trimestre, nós destacamos e nós selecionamos para ser cobrado em prova a caracterização do sistema capitalista de produção, a sua evolução, isso inclui também a expansão desse sistema, a identificação das fases do capitalismo, das políticas econômicas e dos modelos de organização da produção capitalista. No segundo trimestre, nós vamos abordar a globalização da economia na nova ordem mundial.
E no terceiro trimestre, a ideia principal é trabalhar com as desigualdades, tensões e conflitos, e além das questões geopolíticas dos conflitos mundiais. Então, nós vamos destacar durante as aulas alguns dos principais conflitos mundiais que foram trabalhados durante o terceiro trimestre, mas com destaque para os que poderão ser cobrados na avaliação de recuperação final de vocês. Os professores que irão trabalhar durante as aulas de recuperação final sou eu, Cláudia Luz, e o professor Adriano, tá? Então, tanto no AVA quanto nas aulas presenciais. Nós achamos importantes também destacar aqui como que nós selecionamos os assuntos por itinerário. Então, os alunos que farão a prova por itinerário, no itinerário formativo CAUNI, no primeiro trimestre, além do que nós já colocamos que será cobrado na base comum, vocês também é bom vocês revisarem os assuntos relacionados à caracterização do sistema capitalista e a ordem bipolar. Dentro da ordem bipolar, nós vimos no primeiro trimestre o período da Guerra Fria. No segundo trimestre, além da globalização da economia mundial, que foi identificada na base, também alguns assuntos relacionados com a globalização e o comércio mundial, e nós trabalhamos também no itinerário CAUNI a questão ambiental na nova ordem mundial. Então, poderão aparecer algumas questões relacionadas a essa questão ambiental. E no terceiro trimestre, o itinerário CAUNI ele é um recorte dos assuntos da base comum. Então, nós trabalhamos também desigualdades e tensões, conflitos e questões de geopolíticas mundiais, mas no itinerário nós demos destaque a conflitos na América do Sul e falamos da crise econômica e política na Venezuela, principalmente a crise migratória. Então, com relação a isso, poderá ter uma questão dissertativa, tá? A respeito dessas desigualdades, tensões e conflitos na América do Sul. No itinerário Camil, que foi trabalhado pelo professor Adriano, além dos assuntos da base comum, no primeiro trimestre ele selecionou assuntos relacionados ao espaço industrial, aspectos da agropecuária e da urbanização. No segundo trimestre foi trabalhado com vocês a estrutura e a dinâmica populacional, os recursos minerais e energéticos, com identificação da matriz energética brasileira e mundial. E no terceiro trimestre, os modais de transporte. Bom, como eu falei para vocês, além de identificar os principais conteúdos que vocês devem revisar para estudar para a prova de recuperação final, eu disse que eu ia fazer uma caracterização geral a respeito de alguns assuntos que foram trabalhados no primeiro trimestre na base comum. Como essa primeira aula ela se destina à orientação de estudos, nos assuntos do primeiro trimestre a gente selecionou a caracterização do sistema capitalista como um modo de produção. Então, o que vem a ser um modo de produção? Ele é a forma como a sociedade se organiza para produzir e consumir o que ela necessita. O sistema capitalista não é o único sistema ou modo de produção existente, né? Ao longo da história da economia mundial, nós tivemos outros modos de produção, como, por exemplo, o feudal, o modo de produção coletivista das tribos indígenas, o modo de produção socialista. Então, são formas como a sociedade se organizou, dependendo do período, para produzir e consumir o que ela necessitava. Especificamente relacionado ao modo de produção capitalista, o que vem a ser o modo de produção capitalista? Ele é um sistema socioeconômico porque ele envolve a forma como a sociedade se organiza economicamente para produzir e consumir o que ela necessita. Então, ele é um modo de produção e ele se baseia no capital.
na acumulação de riquezas. Além disso, das principais características desse modo de produção é que ele passou a ser organizado a partir de uma propriedade privada dos meios de produção. Então, os meios de produção que, antes de surgir o modo de produção capitalista, eles eram coletivos, eles passam a ser privatizados, né? Então, vai ter uma privatização dos meios de produção, e a partir disso você acaba tendo uma divisão social do trabalho ou uma divisão de classes dentro do sistema. As fases desse sistema de produção, a gente identifica principalmente 3 fases, mas existem autores e materiais que trabalham com 4 fases, portanto, nós vamos identificar quais são essas 4 fases aqui. Ao longo das aulas de recuperação, tanto eu quanto o professor Adriano, nós iremos trabalhar um pouco mais algumas características do sistema capitalista, incluindo a próxima aula. Então, a primeira fase é a fase comercial e também conhecida como fase mercantil, onde o comércio ele é a atividade econômica principal para favorecer a acumulação de riquezas. Na segunda fase, nós temos um capitalismo que passa a ser industrial ou concorrencial. Não quer dizer que o comércio deixe de existir, mas a principal atividade que vai favorecer a acumulação de riquezas passa a ser a atividade industrial. A primeira fase, ela vai surgir a partir do ápice do mercantilismo. Então, houve uma transição entre o feudalismo e o capitalismo, a partir do século XIII até mais ou menos o século XIV. Ele vai se desenvolver o comércio como uma atividade que cresce e se expande. Então, no ápice dessa atividade comercial, nós vamos ter o que nós chamamos de primeira fase do capitalismo comercial, que é no século XV. Então, esse ápice da atividade mercantil, ele passa a caracterizar a primeira fase do capitalismo. Essa primeira fase ela vai durar até mais ou menos metade do século XVIII, quando nós identificamos uma grande mudança no modo de produção e organização, que isso aí vai caracterizar o início da fase industrial, que ela se inicia no século XVIII, metade mais ou menos do século XVIII, e vai até o final do século XIX, começo do século XX. Essa segunda fase é conhecida como capitalismo industrial ou concorrencial. Já a terceira fase, que inicia no finalzinho do século XIX, com a formação de grandes conglomerados e progressiva monopolização tanto da produção quanto do consumo, vai identificar o capitalismo que a gente conhece como capitalismo financeiro monopolista. Esse tipo, ou essa fase de organização da produção capitalista, ela vai se expandir principalmente no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. E ainda no capitalismo financeiro monopolista, no material de vocês nós tratamos isso como um desdobramento da terceira fase, mas muitos autores e materiais, eles identificam, a partir da terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, na década de 70 do século XX, uma nova fase, que é conhecida como fase de capitalismo, conhecida como informacional. Isso decorre devido à grande expansão dos meios de comunicação e transporte. Então, no livro de vocês, isso é tratado como um desdobramento da terceira fase, mas muitos materiais e autores consideram isso como uma quarta fase do capitalismo, devido ao advento de novas formas de produção, uma reorganização nesse processo todo, e também as novas tecnologias cada vez mais modernas, como inteligência artificial, né, mecatrônica, novos ramos na produção mundial, que vai caracterizar, segundo alguns autores, uma fase informacional. Com relação à forma como o Estado age na economia, nós podemos identificar no capitalismo basicamente 4 tipos de políticas econômicas. São elas a mercantil, a liberal, a keynesiana e a neoliberal.
Além das políticas econômicas, nós podemos identificar modelos produtivos, ou seja, formas como a organização da produção é feita. No capitalismo, nós podemos identificar o Taylorismo, o Fordismo, o toyotismo e o volvismo. Nós vamos ver um pouco mais a respeito disso em dois quadros resumos que eu preparei para vocês nos próximos slides. E durante as aulas de caracterização do capitalismo relacionadas à base comum, a gente vai falar um pouco mais a respeito de algumas características desse modo de produção. Bom, com relação às políticas econômicas, que vem a ser a forma como o Estado age em relação à economia. Como eu já falei, nós tivemos ao longo do sistema capitalista a política econômica mercantil, a liberal, a keynesiana e a neoliberal. A política mercantil, ela ocorreu principalmente durante o capitalismo comercial. E as principais características são a intervenção estatal, por isso que eu coloquei aqui Estado protecionista. Esse protecionismo, ele também era conhecido como um absolutismo, então é uma política de intervenção do Estado na economia, que ele, como um Estado protecionista ou absolutista, ele vai interferir na economia. No caso, durante o capitalismo comercial, foi por meio de um pacto colonial, ou seja, as colônias principalmente as colônias de exploração, elas não podiam produzir nada que concorresse com as metrópoles europeias. E além disso, nós tivemos como característica desse período de política mercantil o acúmulo de riquezas, que foi por meio de metalismo, ou seja, metais preciosos, e a mão de obra escrava foi uma característica também dessa política mercantil. Com relação à política liberal, nós podemos caracterizar o liberalismo econômico a partir do capitalismo industrial. Então, essa política ela foi adotada como um Estado liberal, por isso que eu coloquei aqui a forma de ação do Estado, era um Estado não interventor na economia, e nesse período se consolidaram as leis de mercado, com livre concorrência, o mercado autorregulável, ou seja, quem determinava o que ia ser produzido ou a forma como seria produzido era o próprio mercado por meio das leis de mercado, ou seja, a lei da oferta e procura, que até hoje é uma lei que é seguida na economia atual. E durante a economia liberal, o economista Adam Smith, ele denominou esse modo de não intervenção estatal na economia como mão invisível do mercado. Por isso que a gente coloca como um mercado autorregulável. Adam Smith chamava de mão invisível do mercado. E nesse período surge o modelo de produção taylorista, que a gente vai caracterizar no próximo slide. Isso no início do século XX, tá? Então, a economia liberal, ela ocorreu desde o início do capitalismo industrial até o início do século XX, quando nós vamos ter uma crise do modelo de produção, ocorreu uma superprodução e ocorreu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, crise conhecida como crise de 1929. A partir daí, nós vamos ter uma política keynesiana. Então, o keynesianismo, ou política keynesiana, foi uma política adotada no começo do século XX, baseada nas ideias de John Maynard Keynes. Ele era um economista inglês, e na transição do capitalismo industrial para o financeiro, essas políticas keynesianas elas foram adotadas após a crise de 1929, que, como eu já falei, foi conhecida como uma crise de superprodução, onde houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A principal característica dessa política era a intervenção estatal, por isso que eu coloquei aqui, ó, Estado intervencionista. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos foram adotadas políticas de intervenção estatal. Nos Estados Unidos ficou conhecido como New Deal e na Europa como Estado de Bem-Estar Social.
Eles priorizavam melhorar as condições socioeconômicas da população e viabilizar o consumo em massa, associado a um modelo de produção em larga escala que foi proposta pelo Fordismo, que nós vamos caracterizar no slide seguinte. Já o modelo de política econômica neoliberal, conhecido como neoliberalismo, ele passa a ser adotado a partir da crise do petróleo, nos países centrais a partir da década de 70 e nos países periféricos, como o Brasil, por exemplo, a partir do final da década de 80. O único país da periferia do capitalismo que adotou o neoliberalismo ainda na década de 70 do século passado foi o Chile. Esse neoliberalismo ele se caracteriza por ideia, ele foi baseado em ideias do economista Milton Friedman, da Escola Monetarista de Chicago, no século XX, a partir da década de 70. Como eu já falei para vocês, na década de 70 foi nos países centrais da Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Por isso que fica conhecido essa política como Reaganismo ou Thatcherismo, que eram os líderes políticos na época. No caso, Margaret Thatcher era a primeira-ministra da Inglaterra. Nos países subdesenvolvidos, foi a partir do Consenso de Washington no final da década de 80, e no Brasil, mais especificamente, na década de 90. Então, após a crise do petróleo, como eu já falei, no modelo capitalista, na fase do capitalismo financeiro, passa a ser pregada uma ideia de Estado mínimo. Apesar de ser Estado mínimo, como eu coloquei aqui, ó, ele é um Estado regulador, porque ele vai intervir minimamente na economia quando necessário. E ele é baseado em 3 pilares: a política desenvolvida a partir das privatizações para reduzir os gastos e enxugar esses gastos por parte do Estado, a abertura econômica e, além disso, a flexibilização da mão de obra e da produção. Então, isso constitui-se num dos pressupostos da globalização econômica. Com relação aos modelos produtivos, que a gente chamou aqui de modelos de organização da produção capitalista, nós identificamos 4 modelos produtivos: o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. As características de cada um deles, o Taylorismo e o Fordismo, eles meio que se fundem, tá? Porque o Fordismo ele vai aperfeiçoar as ideias de Taylor. Então, são técnicas de administração, a partir de sistemas técnicos, e quem estudar administração ou economia, por exemplo, vai ver essas técnicas de administração. Então, ele faz um organograma da produção, e isso foram técnicas voltadas para a otimização da produção e do tempo, e, portanto, com o objetivo de reduzir os custos de produção. E aí, a partir disso, Taylor propõe uma mão de obra altamente especializada. Então, esses modelos de produção industrial, principalmente o fordista e o taylorista, que deram início a essa tecnificação da produção, elas foram muito aplicadas desde o início do século XX, até mais ou menos a década de 70. A partir daí, nós vamos ter um modelo de produção que foi originado na fábrica Toyota, que é uma fábrica japonesa, e mais recentemente alguns países algumas fábricas e algumas empresas passaram a adotar um modelo de produção que teve origem na fábrica automotiva Volvo. Então vamos lá a caracterização. O Taylorismo, eu já falei que ele adotou técnicas de administração e o emprego de mão de obra especializada, ou seja, cada trabalhador ele vai trabalhar numa parte da produção, então ele acaba se especializando naquela parte da produção. Então, nós vamos ter uma redução dos custos e o objetivo é aumentar a racionalização dos movimentos e evitar a ociosidade e a morosidade operária. Por meio dessa especialização da mão de obra, onde o trabalhador conhece apenas uma parte do processo produtivo.
O Fordismo, que foi um aperfeiçoamento disso, Henry Ford, na fábrica automotiva Ford, ele criou o que a gente chama de produção em série, ou produção estandardizada, que nada mais é do que uma produção padronizada, com linhas de montagem. Então, aquela esteira, né, que vai se mexendo e cada operário realiza uma tarefa específica, isso é chamado de especialização do trabalho. A produção ela é em grande quantidade, ou seja, uma produção em massa, e as fábricas elas ocupavam grandes áreas que exigiam de um complexo sistema de controle. E esse tipo de produção ele passa a produzir uma grande quantidade de estoques de produtos iguais, e por isso é denominado de acumulação rígida, diferente do modelo de produção que passa a ocorrer a partir da terceira revolução industrial, que se originou na empresa Toyota. Esse modelo é um modelo de produção pós-fordista, porque ele vem após o modelo de produção fordista, e ele é um modelo de produção onde o espaço industrial ele é descentralizado, ou seja, a produção ela é fragmentada, também chamada de produção em consórcio. E esse modelo de produção, ele, ele vai ter uma produção de acordo com a demanda, por isso que é chamado de just-in-time. E também pode ser identificado como uma acumulação flexível, porque deixa de existir aquela grande quantidade de estoques. Como a produção ela é de acordo com a demanda, ela pode ser mais personalizada. Então você vai ter uma substituição, isso é possível por conta da substituição de mão de obra por máquinas, que a gente chama de automação. E é um processo industrial regulado por tarefas diárias, com utilização de pequeno estoque, como eu já falei, e altos índices de terceirização, com elevada qualificação da mão de obra, que também é uma característica do modelo de produção volvista. Nesse modelo, criado na empresa sueca Volvo, ela desmistifica a ideia de trabalhador industrial alienado, que só faz uma partezinha da produção. Nós vamos ter uma forte presença dos sindicatos e o envolvimento dos trabalhadores em várias fases do processo de produção, inclusive com a participação no lucro dessas empresas. O trabalhador, ele é altamente qualificado, é diferente de trabalhador especializado que só conhece uma parte da produção. Tanto no modelo de produção toyotista como no volvismo, eles passam a conhecer várias etapas do processo produtivo. E o trabalhador, além de ser altamente qualificado, ele vai ter a sua mão de obra substituída completamente quase por máquinas. Então, ocorre uma redução significativa que já tinha ocorrido na adoção do modelo toyotista, passa a ter uma redução significativa, ainda maior, né, da participação da mão de obra. E nós vamos ter uma expansão do que nós chamamos de homework ou teletrabalho. Isso a gente viu agora durante a pandemia que foi uma tendência mundial, né, mas foi uma característica que cresceu a partir da adoção do modelo de produção volvista. Não são todas as empresas que adotam esse modelo de produção, e essa incorporação de práticas toyotistas, como a relação racional em tempo e espaço entre fornecedores, produtores e consumidores. Isso é possível por conta da grande evolução tecnológica dos meios de produção e transporte. E para finalizar, a gente gosta sempre de dar uma orientação e referências de estudo, onde vocês vão encontrar esse conteúdo, principalmente aqui no bloco de recuperação final. Eu até sugiro que vocês busquem revisar os assuntos que forem destacados durante as aulas de recuperação. Mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos, nós colocamos material de apoio disponível, uma nota de aula que trata a respeito das políticas econômicas e dos modelos produtivos de produção.
E durante as videoaulas do primeiro trimestre da Base Comum também tem esse assunto. No livro-texto, basicamente no volume 3, capítulos 25 e 26 do livro-texto de vocês. Eu desejo uma boa recapitulação de assuntos durante as aulas de recuperação e desejo imensamente que vocês recuperem a nota e os conteúdos que fizeram que vocês ficassem em recuperação, tá? Então, não tenham receio de tirar dúvidas no fórum de dúvidas do bloco de recuperação e reforço, e nós estamos disponíveis para qualquer dificuldade ou dúvida que vocês venham a ter. Tchau, tchau.